Vamos provar o quão real tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do
estrelas incontáveis, tu conheces todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo, eu te amo, Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Eu respondo ao teu amor que diz a mim que não há outro Deus. Misericórdia e bondade me acolhem em tua santidade. A tua glória eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te conheço, eu te quero. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te desejo, eu te quero. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero.
Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te desejo, eu te quero. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero.
Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada a esse Deus que se permite a cada dia ser conhecido por nós. Mais uma vez nós estamos aqui cultuando o Senhor, juntamente com você aí na sua casa, nesse formato das redes sociais, nesse formato que o Senhor tem, por sua graça, pela sua presciência, estabelecido esse tempo. E eu entendo que o Senhor tem nos ensinado como, de fato, é sermos adoradores em espírito. Adoradores em espírito. Eu tenho entendido que uma das belezas desse tempo qual nós estamos, por assim dizer, impossibilitados de estarmos reunidos fisicamente aqui no templo. Eu estou aqui no templo principal da Apostólica 100% Trigo, aqui de Fortaleza, né? A igreja sede, uma igreja muito bonita, foi construída com muito carinho, esforço dos irmãos que liberalmente ofertaram, doaram para que pudéssemos termos um templo tão bonito como esse. E não se engane, Deus, Ele honra o labor, o trabalho das mãos do seu povo. Esse cristianismo aí saudosista, que não prima também essas diretrizes, não é o cristianismo genuíno. Temos que nos reunirmos na nossa casa, sim. Temos que nos reunirmos no trabalho também. Mas a palavra de Deus nos diz que nos dias de Jesus havia um local aonde as pessoas se juntavam em maior número, subir a Jerusalém, a cidade do grande Deus, para o templo, para adorar. E Jesus primou pela pureza daquele espaço físico ali, aonde o único foco, o único objetivo era adorar o nome daquele que vive e reina. E Jesus limpou aquela casa física ali e ensinou aquelas pessoas que aquele lugar ali na terra, como esse lugar, foi escolhido por Deus, não para vender tecido, não para negociar nada, mas esse lugar aqui no centro dessa cidade, dessa grande metrópole, foi escolhido por Deus para que o nome dele pudesse reverberar na atmosfera do centro de Fortaleza. Eu não sei se para você isso é importante, para mim é extraordinário. Saber que Deus demarca lugares para que a sua glória se manifeste. E aproveitando aqui já essa palavra por mim externada sobre a glória do Senhor, é que eu quero trazer uma palavra nesse domingo da família, domingo de crescimento espiritual, domingo no qual às 18 horas nós nos reunimos para comer do pão do céu, para beber do vinho fresco do Espírito através da adoração. E você aí na sua sala, né? Se eu fosse dar um título à mensagem, eu diria que a mensagem seria o caminho da glória. O caminho da glória, o caminho que nos leva à glória de Deus. Então, eu meditando sobre essas verdades, o assunto é tão vasto, o pão é tão farto, quando se trata de nos voltarmos para conhecer a glória de Deus, que embora
eu tenho 2 dias escrevendo, pesquisando, lendo. Eu sinto aqui no meu coração, debaixo dessa atmosfera de glória que está aqui nessa casa, que Deus talvez vai nos conduzir nesse começo de noite, fim de dia, a uma palavra aberta, uma palavra profética. Nós estamos precisando que o profético venha reverberar como nunca. Interessante que eu estava assistindo um dos meus programas prediletos. Tem pouca coisa que me atrai na televisão. E tem um programa na Discovery Man que o título é A Prova de Tudo, né? Daquele fuzileiro naval, parece-me, Bear Grylls. Interessante que eu estava assistindo uns dias aí atrás. Ele tinha sido jogado, por assim dizer, numa das matas muito difícil. Não sei se é na Pensilvânia, não quero me precipitar ao local. Eu só sei que o foco daquela série ali, eles ter a agilidade de sair ali daquela mata e alcançar um caminho. Ele tinha que alcançar uma trilha, um caminho, porque ele chegando naquele caminho, ele seria recolhido, né? Ele teria tido êxito na sua missão. E eu fiquei analisando aquele programa, enquanto ele, ali com aquele mapa, né? No meio da selva, pelas picadas, pelos atalhos, pelos pântanos, mas ele estava ali focado ali naquele mapa, e ele se orientava pelo sol, pelas estrelas. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, trazendo para a nossa caminhada com Cristo, a gente é chamado pelo Senhor, de dentro de um lamaçal. Davi disse, eu me encontrava em um lamaçal pesado, sujo. Eu não sei quanto a você, mas a mim, há 25 anos atrás, embora eu nasci na igreja, embora minha mãe, desde pequeno, minha mãe sempre nos levou para a igreja, mas no começo da minha juventude, saindo da minha adolescência, tive a infelicidade de tentar, querer conhecer o mundo. Para mim não foi louvável. A única coisa assim que posso dizer de positiva que eu subtraí do mundo é essa aqui: não vale a pena. Não brinque de roleta russa. Você que está na casa do Senhor, jovem, você sabe qual é o maior testemunho que você pode dar? É o testemunho de Timóteo, que a avó era crente, a mãe era crente. Ele aceitou Jesus quando pequeno, ficou aos pés de um homem de Deus, que era o apóstolo Paulo, se tornou um pastor extraordinário. Em 98, depois de Cristo, deu a sua vida, foi morto, pregando o Evangelho. Que testemunho lindo! Nunca se drogou, nunca bebeu, nunca se prostituiu, nunca nada. Que o Senhor possa levantar os Timóteos desse tempo, que nasce na igreja, que cresce na igreja, que é batizado, que é chamado, que é vocacionado para esse caminho de glória. Mas retornando aí a proposta do programa que estou pegando aqui como um pano de fundo, é que em meio àquelas dificuldades de sair daquele pântano, e tendo uma bússola, tendo um mapa,
Aquele homem, ele fazia de tudo, descia montanhas, descia em árvores, atravessava rios, para chegar naquele caminho. Nós, irmãos, quantos servos de Deus, quando somos atraídos pelo Senhor, somos tirados do pântano do pecado, do lamaçal. Porém, nós temos as folhagens da nossa natureza, nós temos os ramos que estão intrinsecamente ligados na nossa alma e que nós temos que nos desvencilharmos desses ramos, dessas ataduras que nos prendem. O apóstolo Paulo, ele é preciso em Romanos 7, dizendo que existia nele agora, eu acho bonito que ele disse agora, né? Quer dizer, nesse tempo agora que eu conheço o Senhor, parece que há dois exércitos dentro de mim que militam um contra o outro, que é a semente pura do Filho de Deus que está me arrastando para fora desse matagal, me convidando, me extirgando a ir em direção a um caminho, o caminho da glória, porque o propósito nós como servos de Deus é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós não podemos nunca estarmos conformados com quanto nós temos de Deus na nossa vida. Nós temos que a cada dia sermos inconformados, a sairmos desse velho homem que se corrompe. O velho homem se corrompe. Isso é inerente do velho homem, corrupção. A corrupção é algo da natureza humana. Mas dentro de nós agora, em Cristo, foi implantada a semente do Filho de Deus. Que quando nós optamos a sairmos dessa mata fechada e alcançarmos o caminho da glória, é interessante é que quando aquele homem encontrou aquele caminho, né? Ele olhou, ele conseguiu vislumbrar o caminho de cima de uma penha, e ele começou a sorrir e disse: eu alcancei o caminho. E o que é mais observador é que o caminho, embora o caminho era limpo, embora o caminho abria uma possibilidade de ver o sol com precisão, conquanto o caminho estava inserido na mata, o caminho ainda estava inserido na floresta. O que eu aprendo com isso? É que quando nós de fato nos deparamos com a glória do Senhor, essa glória que emana dos céus, que emana de Deus, não é que nós estaremos isentos, porque naquele caminho ali, ele ainda tinha que ter alguns cuidados, em especial com os ursos que estavam naquela mata. Todavia, ele conseguiu ter uma visão ampla. E aí eu fiquei a pensar, será que isso não é bem parecido com a nossa caminhada? O Senhor nos chama, nos dá o mapa, nos dá a estrela, para que a gente possa, todos os dias, nos libertar dessas coisas que ainda nos prendem, das paixões do velho homem, das paixões da nossa alma, dos medos, das fobias. Que dias oportunos esses, os quais estamos vivendo, de aflorar com mais força essas áreas espúrias da nossa alma. Quantas pessoas apavoradas, quantas pessoas assustadas, quantas pessoas, por assim dizer, até decepcionadas com o cristianismo, porque receberam um cristianismo que não vem de Cristo.
um cristianismo que promete os céus aqui na terra. C.S. Lewis, ele escreve algo interessante. Ele disse: olha, se eu fosse propor para você uma religião que lhe garantisse felicidade aqui na terra, consequentemente eu não lhe ofereceria o cristianismo. Consequentemente, eu não iria lhe indicar o cristianismo. Muito forte isso. Apesar que a felicidade a qual a cruz nos oferta, ela é plena, porque é uma felicidade interna. É uma felicidade que primeiro é cravada dentro de nós. É como uma bomba que é colocada dentro de nós e estoura, jogando para fora tudo que não condiz com a santidade do Senhor. E quando verdadeiramente essa obra acontece aqui dentro, aí sim, pode os muros de Jerusalém sucumbirem. Pode tudo, aparentemente, estar se desmoronando. Há uma voz lá dentro dizendo: eu sei quem me sustenta. Eu sei quem coloca o pão na minha mesa. Eu continuo crendo que não é por força. Eu continuo crendo que não é pela minha inteligência. Eu continuo crendo que não é pelo meu diploma. Eu continuo crendo que é pelo favor imerecido, que emana, que flui, que é ofertado gratuitamente dele para a minha vida. Então, meus amados, eu pensando sobre essas coisas, sobre o caminho da glória, existe um versículo em Romanos, no capítulo 8, versículo 18. É bem verdade que eu vou fluir aqui, eu sinto isso na minha alma hoje. Eu poderia dar dentro do esboço aqui, mas já falei coisas aqui do começo, do fim do esboço. Mas o importante é que o Senhor já está falando com você aí. Em Romanos 8, 18 diz assim, Paulo falando, é bem oportuno esse versículo para esse tempo. Porque para mim tenho por certo, ele tinha convicção, não tinha dúvidas, que as aflições desse tempo presente não são para comparar. Eu gosto dessa versão que diz, com o peso da glória que em nós há de ser revelada, há de se manifestar em nós. Quer dizer, as aflições desse tempo, que também não foram tão somente nos dias do apóstolo Paulo, também do apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 2, Tiago passou por aflições naquele tempo. Ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias tribulações, provações. Será que esses caras eram meio masoquistas, meio loucos, amando aprovações e tal? Não era não era nada disso. Na terceira carta do apóstolo João, a última carta dele, capítulo, só tem um capítulo, versículo 4, ele diz, ora, não tenho alegria maior do que esta. Ele estava vivendo os mesmos dias de Tiago, saber que os meus filhos estão andando na verdade, quer dizer, em meio à tribulação, em meio à dificuldade, o apóstolo Gaio estava andando na verdade. Quantas pessoas, irmãos, nesses meses negociaram com a corrupção deste mundo? Quantas pessoas nesses meses, os quais os céus estabeleceu para nós, deixaram a sua fé sucumbir, voltaram às práticas das primeiras obras, mas não das obras de Deus, das obras da carne, porque também há um convite a cada dia voltarmos às práticas das primeiras obras que são norteadas pela palavra de Deus. Aí sim é positiva. Esse retorno é positivo. Então, as tribulações, ela tem como um propósito revelar-nos
revelar em nós o grau de rebelião, de autossuficiência, de arrogância que há no nosso ser. Então eu entendo assim, que esse é o propósito maior. As tribulações, elas têm esse propósito. Nós somos filhos recalcitrantes, mesmo sendo cristãos, nós somos filhos que estão constantemente lutando contra as diretrizes de Deus no nosso ser. Então nós precisamos aprender muitas coisas. Nós temos que entender que o Senhor está tirando as arestas ásperas, que impede esse brilho. É um polimento. Eu tenho as tribulações como um polir de Deus, um polir, e também como um sussurrar do Espírito, dizendo: e aí, você vai se entregar a isso, ou você vai vir para aquilo que verdadeiramente te agrada? O que te agrada em Cristo? Eu não sei quanto a você, mas a mim, irmãos, eu entendi que eu não consigo viver sem a presença do Espírito Santo. Eu não consigo. Eu entendi que com Cristo eu consigo morar em lugares que talvez não sejam tão salutar. Eu aprendi que com Cristo eu estou até disposto a comer uma comida que talvez não seja uma iguaria tão boa, a vestir uma roupa mais humilde. Por que eu estou te falando isso? Porque eu já vivi assim. Mas tinha uma convicção, e a mesma que está aqui dentro de mim: vai dar certo, porque eu estou aliançado com os céus. Se eu fosse dar um conselho para você, eu diria para você: por favor, não quebre a aliança com o Espírito Santo. Eu vou repetir de maneira profética, para gerar um peso aí na sua sala, no seu quarto. Por favor, não quebre a aliança, por nada. Por maior que seja a proposta, por maior que seja o prato, por maior que seja a iguaria, não negocie a sua aliança com o Espírito Santo. Ele é o selo da vitória. Ele é o selo que vai nos conduzir a este caminho que nós tanto almejamos, o caminho da glória. Conhecer a glória do Senhor. Você não tem noção o que é o manifestar da glória de Deus na vida de alguém, na vida de uma família, na vida de uma cidade, na vida de uma nação. Nós poderíamos passar aqui a noite inteira andando na Bíblia, mostrando do Antigo ao Novo Testamento manifestações brilhantes da glória do Senhor. Eu vou deixar só uma aqui para você ficar pensando. A Bíblia diz que quando Davi foi buscar a arca do Senhor, a arca ali tipificava a presença viva do Espírito de Deus. Havia uma manifestação viva do Espírito Santo ali. É tanto quanto que alguém tocasse na arca, morria. Porque quando o pecado se depara com a essência da santidade de Deus, é dissipado, é exterminado. Só tem uma coisa, irmão, que faz com que o jugo do pecado seja quebrado em nós: é a presença manifesta de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E como Jesus não está de maneira corpórea no nosso meio, nós não tivemos esse privilégio. Esse privilégio foi só para os irmãos do primeiro século. Quando você lê o Evangelho de João, capítulo 17, Jesus diz para aqueles discípulos: bem-aventurados sois vós, que estão me vendo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: haverá um grupo mais bem-aventurado do que vocês. Quais são, Senhor? Aqueles que não vão me ver fisicamente, mas vão crer. Nós fazemos parte dessa geração. E como cremos, Senhor? Só cremos por causa do Espírito do Senhor, que nos desperta, que nos atrai, que nos puxa e nos faz entender que somos dele, embora nós não vemos, mas nós sentimos. Então, existe uma única maneira de sermos salvos,
Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, ou sermos salvos, a não ser através do nome de Jesus, né? Então, se nós cremos nessa nossa atração, nós fomos atraídos pelo Senhor, foi Ele que nos escolheu. Evangelho de João, capítulo 15 e 16, foi Ele que nos fez povo dele, nos atraiu. Se nós cremos nisso, se nós cremos na sua morte, se nós cremos na ressurreição, nós somos salvos. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 11 e 12, Timóteo diz assim: esta palavra é absolutamente digna de crédito. Qual palavra? Se já morremos com Ele, da mesma forma com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele igualmente reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Então, à medida da nossa caminhada com o Senhor, à medida de chegar nesse caminho de glória, eu percebendo a corrida daquele aventureiro, chegou um momento no meio da mata, ele estava levando uma mochila, e ele tinha que passar num lugar muito difícil, e ele teve que deixar aquela mochila. Ele pegou só um cântaro de água, tipo um isqueiro, amarrou um pano na sua cabeça, e ele disse: não dá para passar por aqui com a mochila. E ele deixou a mochila, mas ele passou. Meu Deus, quantas pessoas correndo em direção à glória do Senhor, em direção àquilo que importa, conhecer a Deus, mas estão com mochilas muito pesadas, estão levando malas enormes. Chegou o momento de aliviar a carga. Não, você não vai conseguir. Nós estamos vivendo dias difíceis. A atmosfera do mundo está pesada. Essa semana agora que eu consegui respirar mais um pouco. Quem é profeta de Deus, quem está lutando em níveis para conquistar cidade, para conquistar famílias, para conquistar nações, parece que o ar está faltando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: nós estamos saindo desse tempo. Uau! Nós estamos saindo. Dá para se colocar em pé aí? Vamos fazer assim um exercício aí na sala. Vire para alguém e diz: nós estamos saindo disso. Está acabando esse tempo. Está chegando a hora de nós nos depararmos com o caminho da glória de Deus. Porque a tribulação desse tempo agora que surgiu não vai chegar nem uma vírgula do que está vindo depois da tribulação. O que está vindo agora depois dessa tribulação não é outra tribulação. O que está vindo é um liberado poder de Deus sobre as nações da terra. Por isso é que esse vírus tocou todas as nações, todo mundo, porque o avivamento vai tocar todas as nações. Depois da tribulação é a glória, saibam disso. Por que o Brasil, por que os Estados Unidos está sofrendo com maior veemência essa fúria dessas tribulações desse tempo presente? Porque são dois países marcados para incendiar as nações. É tudo o toma lá da cá. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aquele que mais é ferido, mais é curado. Aquele que muito pecou, muito foi amado. Uau! É forte isso, gente. O apóstolo João deixa esse fato muito bem claro. Ele diz: e o testemunho é esse. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, 11 e 12, ele diz: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. E aquele que tem um filho tem a vida, tem a glória. E aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Simples assim. Mas talvez alguns tenham erguido uma argumentação. Qual é a argumentação? Eu ouço muito isso. Poxa, pastor, mas nós já fomos perdoados? Não nos aceitamos Jesus? Sim, fomos. Os nossos pecados não foram apagados? Sim, foram. Não recebemos uma nova vida? Não somos, sim, nova criatura? De fato, somos. Todavia, o que acontece?
ainda não fomos aperfeiçoados. Aquele aventureiro, ele foi chamado para chegar num caminho. Ele recebeu o mapa. Ele sabia para onde estava indo, aonde de fato era o local que ele ia encontrar segurança. Ele estava com todos os aparatos ali. Ele recebeu também um pacote de coisas para poder dar um certo nível de segurança a ele naquela caminhada. Porém, chegou momentos em que ele teve que abrir mão de algumas coisas. Eu entendo que existem coisas na nossa vida que Deus permite a gente, como é que eu poderia dizer, até usá-las em meio a esse processo em direção à glória. Conquanto chega um momento que a gente consegue enxergar o caminho da glória. Há uma parábola em Mateus que fala da pedra maior. Da pedra maior. A minha querida avó, saudosa lembrança, ainda quando nova, ela trabalhou nos garimpos, ali do norte de Goiás, hoje Tocantins. Ali eram garimpos de ouro, também havia alguns garimpos de diamante. Ela disse que era muito interessante que, quando os garimpeiros, que não tinham tanta experiência com pedras preciosas, quando eles chegavam no garimpo, eles estavam ali no rio peneirando as pedras, e quando eles viam uma pedra brilhosa, eles pegavam e colocavam dentro do seu alforje, pensando que era diamante. Mas, meus amados, mas quando eles se deparavam de fato com o diamante, eles não tinham dúvida alguma que era o diamante. Assim é a nossa caminhada, irmão. Tem muitas pessoas procurando Deus ali, procurando Deus ali, procurando acolá. Mas quando você verdadeiramente tem um encontro com Jesus, meu amado, quando você encontra a pedra maior, quando você encontra o tesouro escondido do campo, nada mais importa. Você não está nem aí para nada. Tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa que andou comigo ainda quando jovem, no período que eu estava afastado dos caminhos do Senhor, com meus 20 e poucos anos. E ele falou: cara, mas eu não consigo achar você. Ele tentando brincar comigo assim, como naquele tempo passado, né? Ele não está ainda na igreja, estou orando por ele. Era uma pessoa muito próxima de mim, praticamente crescemos juntos. E ele falava assim: não é mais aquele meu amigo. Eu digo: é seu amigo, só que é um novo amigo. E aí, naquele diálogo, ele ficou assim e falou: poxa, Zé Pedro, cara, você me motiva. Ele falou assim: a virar um crente. Por quê, irmão? As conversas passadas para mim não servem mais. Os lugares não têm mais importância. Eu estou caminhando em direção ao caminho da glória. Eu tenho um alvo, esse é o alvo da minha vida. Conversas passadas, coisas passadas, são passadas. Eu estou olhando para o prêmio, tem um prêmio, irmão, nos esperando aqui ainda nessa dispensação. Esse prêmio, ele está sendo dividido, nós iremos degustar dele no porvir, mas também iremos viver aqui neste mundo, porque quando aquele aventureiro alcançou o caminho, ele ainda estava dentro da mata, mas ele alcançou o caminho. E é lindo que o final assim da série, ele sai dançando no caminho, né? Esperando o helicóptero que já estava truando no horizonte. Ei, quando nós nos deparamos com a glória, a gente vai dançando. Nós estamos no mundo,
estamos na mata ainda, mas a gente já consegue ouvir o barulho dos anjos. Parece que eu já ouço o afinar das trombetas, permita-me usar essa linguagem, sabe? O rei está voltando, irmão. Ele está vindo nos buscar. Enquanto isso, corramos a corrida que nos foi proposta. Tiago diz no capítulo 1, no versículo 3 e 4, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, não pode só andar só a metade do caminho, tem que rasgar essa mata brutal da nossa alma, perseverar, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Ou seja, o principal propósito das nossas tribulações é de nos levar à maturidade, à integridade, à não deficiência da nossa caminhada com Cristo. Violento isso. Não tem, irmão, santificação indolor. Não existe vitórias sem lutas. O profeta Isaías, ele trata, e aqui eu quero me firmar mais, deixa eu dar referência, Isaías 28, do versículo 23 ao 29, ele diz, escute o que eu vou dizer, dê atenção. Ele está pregando para a nação de Israel, que estava cocheando em dois pensamentos. E ele vai falando sobre o agricultor que lavra a terra. Deixa eu parafrasear a propósito, que o texto é um pouco longo e eu quero ganhar tempo. E ele vai falando sobre esse agricultor que quer ter uma lavoura, e ele vai abrindo sulcos na terra, mas depois dele rasgar a terra, ele vem com os grãos. Ele não planta só o trigo, ele planta o cominho, ele planta o endro, mas ele planta o cominho. Interessante que ele usa alguns instrumentos para cuidar do cominho, do endro. No endro ele bate com uma vara tão somente, e a casca cai. Mas o trigo, diz que ele vem com aquele aparelho, sobre o trigo, para tirar a casca. Os antigos chamavam de tribulum. O tribulum, ele tinha duas maneiras de tratar o trigo. Ele arrastava o trigo, tirando a palha grossa. Mas depois eles mudavam a posição daquela madeira dura com pedras. Hoje, um tempo atrás, mais primitivo, usava lâmina no tempo do ferro. Mas quando não tinha ferro, eles pegavam uma pedra especial e colavam na madeira e passava por cima do trigo para ir soltando a casca. Isaías diz, olha, os seus planos são maravilhosos, os planos do Senhor, e Ele sabe em tudo ou tudo o que faz, O que o profeta quer nos ensinar aqui nessa passagem é que o pão que serve à mesa vem da tribulação, vem do processo do tribulum. Quando você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus ofertando o pão dos céus, pegue a cartilha lá atrás e veja o caminho, ou os caminhos pelos quais ele já passou, já foi moído. Não só quem antes desse pão ser servido, alimentar as pessoas, passa por esse processo doloroso. O lavrador primeiro ele rasga tudo o solo, para depois plantar. Para que você e eu alimentemos a outros, precisamos, como trigo, passar por esse processo. Jesus, através da caneta do apóstolo João, o evangelista, Evangelho de João 12, 24, diz que o trigo, ou o grão de trigo, se ele cair no solo e não morrer, não vai produzir alimento. Nós temos que nos permitir, todos os dias, sermos trabalhados pelo Senhor, sabe? Deixar o Senhor nos sacudir. Agora, amados, existem alguns que são como endro, tão somente uma pancadinha. Tem cristãos, irmãos, que têm uma facilidade maior no trato. Basta um sinalzinho do Senhor, ele já está ali, se humilhando. Tem outros que verdadeiramente o Senhor precisa passar a lâmina. Me apropriando mais uma vez de C.S. Lewis, ele diz assim: Deus, olha que coisa linda, Deus sussurra a nós na saúde e na prosperidade. Ele sussurra na saúde e na prosperidade. Olha que coisa bacana. Mas sendo maus ouvintes, quer dizer, tudo está bem,
fartura, dinheiro, saúde, e Deus está falando: ei, por favor, cuidado, vigia com isso aí. Tem uns que dão ouvido, são como o cominho, o endro, uma pancadinha da vara. Mas quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, então Ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. E aí então nós ouvimos o rimbombar da sua voz. Então existe uma diferença gritante entre o cristianismo e a religião. A religião oferece bem-estar, a áurea, aquela coisa. O cristianismo não é que não ofereça o bem-estar, mas o cristianismo é fazer com que um homem de 78 anos se torne criança. Complicado. Mas esse é o caminho. Porque se nós não nos tornarmos como uma criança, ou semelhante a uma criança, de maneira alguma, alcançaremos o caminho de glória. Então, Jesus diz que aqueles que retrocedem é semelhante à semente de Mateus 13, 21, que caiu no meio dos espinhos. E aí foi sufocada. Quando chegou a perseguição por causa da palavra, abriram mão. Quantas pessoas não querem mais dar o rosto para o escárnio? Como esses dias, irmãos, eu tenho presenciado isso. Homens de Deus, não, é assim mesmo, pode deixar, pastor, a gente não dá conta. Ei, nós somos a igreja militante, meus irmãos. Ei, nós estamos vivendo, no Brasil, onde 88% das pessoas dessa nação são cristãos, declarados, católicos, evangélicos. Ei, essa nação aqui tem 70% de pessoas descendentes do povo judeu. Por que você acha que essa quantidade de Maria, João, Pedro, Tiago, Pedro, Paulo, João, nós não estamos morando na China, nós não estamos morando na Coreia do Norte, nós não estamos morando na Venezuela, nós estamos morando no Brasil, e eu quero dizer isso especialmente para os pastores. Larga de ser covarde, se coloque em pé. Nós somos um povo pacífico, conquanto somos um povo vivo. Engana-se quem pensa que vai colocar uma mordaça na igreja do Brasil, porque a igreja do Brasil está marcada para sacudir as nações. Não vai ter como colocar mordaça. Em cada esquina, em cada curva, em cada lugar, há uma voz de Deus. Se alguém quer trilhar algum cargo nessa nação, vai ter que se submeter à igreja. Porque essa tribulação é para nos purificar, meus irmãos. É para nos conduzir o caminho de glória. O que está vindo aí, se prepare. O liberar do Espírito Santo, irmão, trazendo uma abertura de prosperidade como nunca para os fiéis. E uma dispensação de juízo, não se engane, para muitos que pensam que Deus está morto, que Deus não está vendo. Ele vê e Ele está vendo. Então muitas passagens bíblicas nos ensinam que para fazermos parte do reino de Deus é necessário que passemos por muitas lutas, e estamos passando. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, 21 e 22, Paulo diz: tende anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos em Listra, em Icônio, em Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Uau! Então, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, nós devemos olhar para as tribulações com cuidado, e a provisão de Deus para nós, através das tribulações, é nos conduzir a um lugar espaçoso. Ei, a nossa andada com Cristo, a nossa caminhada não é só de tribulações, não. Depois do vendaval vem a bonança. Os desertos e as fornalhas servem apenas para tirar de nós as impurezas, as cascas grossas. Malaquias 3 e 2 diz: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem ficará em pé quando ele aparecer? Chegou a hora disso, porque ele será como o fogo do ourives,
e como o sabão da lavandeira. Nós estamos sendo burilados, nós estamos sendo queimados, nós estamos sendo lavados para brilhar, para cheirar. Nós não temos ainda diferença ainda. A igreja ainda está muito misturada no Brasil, mas esses nortes, essas incisão de Deus na terra, está separando um povo. Vocês sabiam que muitos irão se apostatar da fé? Não se estranhe não. Não vou mais para a igreja não vou mais não. Acho que eu vou ficar agora aqui em casa e tal. Mas os verdadeiros, os que estão atrás de algo maior, meu irmão, esse dia 20, agora de junho, que é a promessa aí do governo, de abrir as portas das igrejas, quem verdadeiramente anseia a glória, é o primeiro a estar aí na porta, querendo se deitar aqui nesse cimento que está tomado pela presença. Ei, eu não sei quanto a você, mas eu estou sentindo umas pitadas de avivamento. Se nesse ministério, irmão, já houve um liberado poder, se prepare. As tribulações servem para isso. E é por isso que essas tribulações nos ensinam a ser mais seres humanos. Em Romanos 12:15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Por que eu estou citando esse versículo? Porque também, meus amados, as tribulações, elas nos ensinam a ter simpatia um pelos outros. As pessoas que demonstram maior simpatia pelos enfermos, vocês sabem quem são? Vocês sabem quem é a pessoa que mais demonstra simpatia por alguém ferido do câncer? Alguém que já passou por lá. É isso. Quando a pessoa sofre algo semelhante, ele passa a entender a dor do outro. Sabe? Você sabe quem é o que hoje vai chorar com aquele amado que fechou o seu comércio, que não vai mais poder abrir? Muitos não vão poder. Que ele é a única fonte de manter a sua família, a única porta de renda. Você sabe quem é que vai chorar com esse abençoado? Aquele que um dia também perdeu a sua fonte de provisão. Ele vai chorar. Aqueles que nunca ficaram doentes, não vai saber a importância, ou o valor, ou a aflição de estar enfermo. Então, em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 3 e 4, diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia, das misericórdias, e o Deus de toda a consolação. Olha que coisa bacana. Ele é que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que podemos consolar os que tiverem qualquer angústia. Olha que coisa legal. Presta atenção, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ele está dizendo: eu só vou poder consolar alguém quando eu passar pela mesma tribulação, e essa tribulação a qual eu estou passando, em Deus eu vencerei, e vou vencer, e você também, e depois de vencer essa tribulação, eu vou ter combustível para consolar aqueles que estão passando pelas mesmas lutas. É poderoso isso. Você não vai dar a alguém aquilo que você não tem. Sabe? A síndrome da igreja brasileira é porque nós estamos vendo sacerdotes vazios, como latas, como sino que soa, como crianças que dançam nas praças, tocando flautas. Mas deixa eu dizer, há uma geração, irmão, que está sendo mantida pelo pão dos céus. Esse é o tempo de se levantar os profetas anônimos, que serão vozes para destronizar a atmosfera pesada, para abrir os céus. Se prepare para entrar numa dispensação de milagres como nunca. Eu quero dizer para você, pai de família, eu quero dizer para você, meu irmão, Deus vai abrir uma porta no deserto, um caminho no ermo. Você não vai perecer, a sua família não vai sucumbir, o seu filho não vai parar de estudar, não vai, porque o Senhor é fiel, e Ele está fortalecendo você agora com uma unção nova. Vai vir uma unção tão poderosa sobre os fiéis da terra. Ei, vai vir uma unção.
Eu já sinto o cheiro das águas, sabe? A angústia que estava esses dias no meu coração, pessoas ligando, pessoas morrendo, parece que a gente se torna impotente. Você indo em hospitais, orando por alguns, né? Com medo também de ficar enfermo, sabe? Você chegando em casa, a mulher com dores de cabeça, você, o filho, e aquela guerra, e parece que você ia ser vencido, mas de repente uma voz bradou: ei, está acabando. E hoje, eu estou mais forte do que ontem. Esse vírus não vai matar você. Esse vírus vai cair. E virá o tempo da glória. Porque para mim tenho por certo, diz Paulo, que o sofrimento desse tempo presente não pode ser comparado. Uau, com a glória há de ser revelada. Nós sabemos que essa profecia, uma parte dela aponta para o porvir, para a cidade santa. Mas nós sabemos também que nenhuma profecia é de particular interpretação humana. Ninguém pode dizer, não, a profecia é só para o porvir, não. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas o homem santo de Deus falará inspirado pelo Espírito Santo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Então, eu quero dizer que esse peso de glória, ele sim de fato, será pleno no porvir, numa dispensação maior. Todavia, se nós passamos essa tribulação agora, sabe o que vai acontecer? A glória vai nos alcançar. A glória de Deus, irmão, não é só um derramar do poder para nos deixar louco, orando em línguas, isso é muito bom, sorrindo no Espírito, mas a glória de Deus, por onde passa, traz vida. Por onde esse rio passar, vai produzir vida, vai produzir proteção, manutenção. Uau! Isaías, profeta messiânico, que mais falou sobre essa manifestação. Em Isaías 11, ele fala sobre a manifestação do Espírito de Deus. Em Isaías 43, ele fala desse liberar da glória para os filhos de Jacó. Em Isaías 54, ele também fala desse povo que é escolhido por Deus. Mas Isaías 59, por favor, leia Isaías 59 hoje ainda. É atual demais. É muito atual. Isaías 59, condensando o capítulo, ele fala que naqueles dias estavam querendo transformar a verdade em mentira, a justiça em injustiça. Meus irmãos, é forte. É algo bem parecido com esse tempo presente. Conquanto no capítulo 60, eu vou ler só o primeiro versículo. No capítulo 60, depois do 59, ele abre o capítulo dizendo: levante, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascer sobre você. Depois dessa confusão, desse frito que está nessa nação, o Senhor está dizendo: põe-te em pé, porque eu vou liberar sobre você algo, que você vai ficar semelhante ao do Salmo 126, como os que sonham. Interessante, a nossa boca se encheu de riso, os caras ficaram sorrindo, sem saber porque estavam sorrindo, porque no lugar de lágrimas, haverá alegria. Eu vou terminar. Martin Lloyd-Jones, um dos meus escritores prediletos, ele diz: imagine você de pé em frente a uma balança. Em um dos pratos você coloca todos os sofrimentos da sua vida, e no outro você coloca todo o imenso peso da glória que Deus já liberou e haverá de liberar na sua vida, especialmente nesse tempo. Antes, ele diz, Martin Lloyd-Jones, aquilo que parecia pesado, aquelas indecisões, aqueles medos, aqueles fracassos, quando a glória se manifestar,
todo o peso se tornará mais leve do que uma pena de uma ave. O que é triste é porque nós ficamos olhando só para o sofrimento. Muitas vezes estamos como o apóstolo Paulo de 2 aos Coríntios, capítulo 7 e 5. Guerra por dentro, guerra por fora, temores, aflições. Eu quero só perguntar uma coisa para você. Nesses dias de lutas, nesses dias de medos, você se preparou para o tempo ou para os dias de glórias que estão vindo aí? Porque se você não aproveitou esses dias de lutas para orar, para jejuar, para profetizar, talvez você vai ter uma dificuldade de entender esse tempo que está vindo. A Bíblia diz em Atos 5 que havia um casal naquele avivamento da igreja primitiva que não se preparou para a glória que estava caindo naquele povo. E Ananias e Safira veio a sucumbir, porque Deus estava liberando um tempo de pureza, de retidão, de transparência. E Ananias e Safira estava trazendo alguns costumes ainda da outra dispensação. Esse evangelho de jeitinho, esse evangelho que vem aí sendo empurrado, não vai dar certo agora com essa nova dispensação. O que fazer então quando somos assolados pelo sofrimento? Porque existe uma grande diferença entre provações e colheita por causa da desobediência. Romanos 12:12 diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Sede pacientes na tribulação. O cristão não é um estoicista, né? Estoicismo, uma crença grega do 3º século antes de Cristo, uma filosofia que eles impregnavam a sorrir por mais que você estivesse sofrendo, a demonstrar. Já viu aquele tipo de pessoa? São os estoicistas. Não, o cristianismo não é isso. O cristianismo vai mais além. Romanos 5, 3 e 4 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Nas tribulações, melhor dizendo, sabendo que a tribulação para a vida do cristão produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência derramada nos nossos corações traz um peso de glória. Então o apóstolo Paulo não está dizendo que nos gloriamos apesar das tribulações, mas nas tribulações. Isso é muito diferente. Apesar das tribulações, o cristão é aquela pessoa que continua olhando para o seu Senhor, para as promessas do seu Deus. E essa palavra, paciência no grego, significa ficar, continuar, não retirar-se, não fugir, permanecer. A gente sabe que isso é muito difícil, só que não é impossível. Porque em Romanos 5, 20 e 21, eu finalizo a minha mensagem. Romanos, capítulo de número 5. Que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, ou superabundará. O 21 diz: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça, a glória, reine para a vida em Cristo Jesus. Unindo esses dois pensamentos, Romanos 8:18, as aflições do tempo presente não são para se comparar com o peso de glória, e nem a força do pecado há de ser medido para com a graça ser revelada. Eu quero finalizar dizendo algo a você. Ei, se esses dias você não conseguiu se manter firme, você deixou a sua mente sair dessas verdades,
Hoje à noite é noite de reconciliação. O Senhor quer ativar a sua fé. Amanhã, meu irmão, segunda-feira, amanhã, começa um tempo novo para você, para essa cidade, para essa nação. Tem muitas pessoas aí, mediante as situações, a gente também não é um bando de loucos. Nós somos profetas, que estão assim, eu quero ver quando abrir isso aí, quero ver como é que eu vou ficar. Sabe, Deus manda dizer a você, se você confiar, se você voltar, como diz o próprio, voltai aos braços daquele que sustenta as nações, irmão, Ele vai te surpreender. Esse mês de junho, assim diz o Senhor, será um mês de milagres tão extraordinários sobre a nação brasileira. Serão milagres extraordinários. Eu profetizo isso. Não quebre a aliança. Restaure a aliança. Brilhe. Dá um polimento na sua aliança com Deus. Porque é tempo de vitória. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma semana de paz. Me escutas quando eu clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Sim, eu creio, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Oh, Jesus, eu preciso de ti. Porque nada, nada, nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada, nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada, nada, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, 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 nós confiamos em ti,
Nós confiamos em Ti, nós confiamos, nós esperamos em Ti, porque nada é impossível para Ti, nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível. Tu tens o nosso mundo, Tu tens o controle de tudo, de tudo, de tudo. Tens o controle, Deus, de tudo, da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, da nossa vida, em todas as áreas. Tu tens o controle, Deus. Por isso nós confiamos, nós confiamos. Somente em Ti. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero só motivar a você para nos ajudar a continuarmos desenvolvendo esse trabalho. Aqui embaixo estão as contas da igreja, QR Code aqui ao lado. Liberalmente, se você for tocado pelo Espírito Santo, nos ajude. Verdadeiramente, nós precisamos do amor liberal de vocês. Estamos trabalhando, estamos cumprindo a nossa parte, estamos orando, estudando a palavra, clamando a Deus. Esse é o nosso dever como sacerdotes, para que haja paz nessa nação, para que haja cura na sua casa. Em nome de Jesus, o amém. Grande abraço. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o Teu coração. Mais que uma canção eu te darei, não apenas uma canção, não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos possam ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da oração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és Tu, a essência és Tu,
expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos possam ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoas pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência